Olá, sejam bem-vindos ao podcast do Secov, com transmissão diretamente do estúdio da Convenção Secov na cidade de São Paulo. Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou jornalista do portal Síndico Net e síndica do meu condomínio. E aqui você acompanha quadros exclusivos com grandes profissionais do mercado imobiliário para falarem de tendências, polêmicas e temas que estão em discussão no setor. E o tema deste quadro é a gestão condominial como fator crucial para a valorização imobiliária. E os convidados são referências no mercado condominial e eu vou pedir para eles se apresentarem para a nossa audiência. Então sejam bem-vindos, Sérgio Meira e Rodrigo Carpati. Então, Sérgio, bem-vindo, se apresenta aqui para a nossa audiência, para quem ainda não te conhece. Olá, boa tarde, Catarina, boa tarde, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês nesse encontro. Meu nome é Sérgio Meira, eu sou diretor de condomínios aqui do Secov São Paulo já há mais de 25 anos, né? Sou engenheiro civil e coordeno também um trabalho interessante que o Secov faz, que é dos síndicos profissionais. Então nós temos um grupo aqui que chama SíndiExpert, então síndicos profissionais que se associam ao Secov, participam desse trabalho, que nós temos reuniões mensais, e nessas reuniões a gente escolhe temas que são dores do momento, né? E a gente consegue se aprofundar mais no tema, porque as pessoas já conhecem, por serem mais profissionais, mais dentro da área, se aprofundar mais. Então a gente tem um pouco mais de tempo do que essas palestras mais rápidas, né? De discutir. Então a gente aprende muito e leva muito também para o grupo, né? Para poder ser uma troca de experiência, um network muito interessante. E eu estou sempre lá também. É verdade. Nas reuniões para me atualizar e acompanhar aí os debates. Muito bom. São maravilhosas essas reuniões antes de quebrando o protocolo. São maravilhosas, tive a honra de participar. É verdade. Na última, né, Sérgio, foi muito importante falar sobre esse projeto do novo Código Civil, mas a gente pode falar isso mais pra frente. E a gente teve a última do ano passado que eu te sabatinei, não sei se você vai lembrar, né, Rodrigo, que a gente estava falando sobre aquele projeto de regulamentação da profissão de síndico. É verdade. E aí você trouxe um super esclarecimento, eu aproveitei ali que eu estava fechando uma matéria para fazer todas as perguntas que eu precisava, foi super esclarecedor. Ainda polêmico, né? Foi o ano passado, ainda está super polêmico. Mas então, Rodrigo Carpati, seja bem-vindo. Rodrigo Carpati, prazer imenso, agradeço o convite, Catarina, Sérgio, uma honra ao Secov por essa oportunidade. Sou advogado, especialista em direito condominial e estarei participando desse podcast com vocês. E não só isso, né? Porque você também atua fortemente na OAB, que eu acho que é importante a gente citar isso aqui também, da comissão. Hoje eu sou presidente da comissão do Estado de São Paulo, de Direito Condominial. Em São Paulo é a Advocacia Condominial, e da OAB Federal, do Conselho Federal, como presidente da Comissão de Direito Condominial, trabalhando em prol dos condomínios, de todas as questões que circundam e que precisam de uma interferência e de uma colocação, de uma posição da entidade. A gente procura ajustar e deixar a nossa vida condominial nos trilhos. Revisão do Código Civil agora, né, Rodrigo? Questão muito polêmica, né, Sérgio? Foi bacana aquele encontro. É um evento aqui no Secov muito legal, deu para aprofundar bem e como tem ainda assuntos bem polêmicos, né? Sérgio, não imaginei que ia ter tanta gente interessada. Meu Deus, tinham ali, lotou. Você estava? Eu vim numa reunião na hora do almoço. E viu já a movimentação. Sim, já estava o movimento, o pessoal, todo mundo falando. A qualidade dos palestrantes, né, que eu falo, né? Troca o advoguês, né, para o português, a gente consegue entender, mas como é complexo o assunto e o nosso receio, né, Rodrigo, de em vez de melhorar uma coisa que pode estar boa, pode piorar, né? Esse é o nosso medo, né? É complexo, Sérgio. Por interesses diversos, né? O que eu costumo dizer é que a vida em sociedade, ela sempre chega antes do direito. Então, os fatos, a gente vive e a problemática aparece primeiro nos condomínios e depois a legislação vai ajustar, vai correndo atrás. E às vezes a gente sabe que o tiro sai pela culatra, infelizmente. Bem, agora vamos entrar aqui nas... Bem, a gente já adiantou alguns tópicos, né? Mas vamos aqui. Eu aqui como síndica há 9 anos, nesse condomínio eu estou há 9 anos, eu já tinha sido síndica num outro prédio por 2 anos. E eu estou à frente aí do conteúdo do Síndico Net há mais de 6 anos. Estou lá como editora-chefe.
Então eu acabo acompanhando muito de perto tudo o que traz efetivamente valorização patrimonial e, mais importante que isso, a qualidade de vida dos usuários, dos nossos moradores, enfim, as pessoas que ocupam ali os condomínios. E isso passa, sem dúvida, por uma gestão condominial de excelência. E ao longo dos anos vão surgindo essas novidades legislativas, crescimento da importância da gestão financeira e da manutenção, que eu até estava puxando esses dois assuntos aqui com o Sérgio antes da gente começar o nosso bate-papo. Então, Sérgio, eu vou abrir aqui uma pergunta para você. Por décadas você atuou como administrador, então do lado ali como administradora de condomínio, e mais recentemente você passou para o outro lado do balcão atuando como síndico profissional. O que caracteriza uma gestão condominial de excelência no seu ponto de vista? Então, que não é um trabalho para amadores, né? O prédio é muito complexo e os prédios mais modernos, com muitos sistemas que precisam funcionar adequadamente, né? Então eu falo, independente do motivo de você ter comprado aquele imóvel, você quer excelência para morar com qualidade, você quer excelência para alugar bem e reter o seu inquilino, e você quer excelência para fazer um bom investimento, comprar, fazer uma boa reforma e vender bem. Então, independentemente do motivo, você precisa ter um prédio bem gerido, né? E isso passa por uma gestão financeira de qualidade. Então, esse amadorismo que eu via nesses anos todos que eu trabalhei, né? Precisou fazer, mas tem dinheiro, né? É o que todo mundo quer ou é o que o senhor quer, né? Então, precisa fazer a coisa de acordo com a lei e que financeiramente equilibrada. Então, receitas e despesas não podem andar distanciadas. A gente precisa ter esse equilíbrio para poder fazer uma boa gestão. Eu posso ser um ótimo síndico, mas se eu não tiver dinheiro no caixa, eu não vou fazer milagre, né? Então, ter o dinheiro carimbado para fazer as manutenções, o plano de manutenção é fundamental para uma boa gestão de condomínios, né? Esse plano de manutenção também ele tem medidas que são diárias, semanais, mensais, anuais. Você precisa ter esse overview. E isso tem o seu custo. Então, se você não fizer o planejamento financeiro, muitas coisas você vai fazer com um jeitinho brasileiro, que nesse momento não cai bem. Depois eu faço, está acabando meu mandato, deixa para o próximo síndico, né? Empurra para o outro. Você começa a sucatear o teu prédio. Então, inúmeros sistemas que você tem no prédio. Se não tiver com a manutenção bem feita, você vai acumular muitas coisas por fazer no futuro. E aí você não consegue mais recuperar. O pessoal mal e mal consegue pagar o condomínio, que já está caríssimo. Imagina ter uma parcela de manutenção absurdamente alta para recuperar o tempo perdido, né? Então o pessoal fala, quando que faz manutenção no prédio? Eu falo, no dia seguinte que ele foi entregue. É isso. Então, essa visão moderna e global de médio e longo prazo é fundamental para você ter um prédio bem gerido. Sabe que quando eu assumi como síndica no meu prédio, a gente tinha um síndico daquele modelo morador, aposentado, que gostava muito de morar lá, ele fez muito pelo prédio. O meu prédio, infelizmente, tinha passado por uma gestão corrupta no passado e vários problemas que depois o pessoal foi me contando. Eu não morava no condomínio na ocasião que isso tudo aconteceu, mas assim, ele melhorou muitas coisas. Trocou de administradora, foi uma das primeiras coisas que ele fez. Colocou a casa em ordem, mas o prédio não tinha o manual para fazer lá as manutenções. Não tinha. Naquela época, meu prédio tem 43, 44 anos, não era uma obrigação das incorporadoras entregarem. E nós não tínhamos um plano de manutenção. Então, alguns anos depois que eu assumi, fui aprendendo isso tudo, aprendi muita coisa aqui no Secov, acompanhando a VP de tecnologia sobre plano de manutenção, manual, porque tem também essa bandeira de ter os manuais. Aí eu falei, quer saber, eu vou contratar aqui para o meu prédio. Foi uma virada de chave, porque a gente conseguiu priorizar as obras e ter ali o que os funcionários precisam fazer no dia a dia. Porque também não tinha, eles iam fazendo, mas muito por intuição. Sabe o que acontece quando não tem plano de manutenção? Quem grita mais leva.
Porque você fala, entrou o dinheiro do 42 que a gente estava brigando na justiça, né? E aí Deve fazer isso. você fala, não, eu quero uma esteira nova. Você viu a esteira da nossa academia, é um absurdo. Aí eu falo, não, e o playground? Nós estamos com criança pequena, tá perigoso, sei lá o quê. Então, e às vezes você tem um cano furado precisando trocar aprumada, e o pessoal nem lembra de falar. Uma impermeabilização na laje, que era o meu caso, que só estava incomodando um apartamento, enfim, poderia ter passado batido. Então, o plano de manutenção traz essa visão que eu brinco que político não gosta de fazer, né? Tem muita obra em prédio que político não gosta de fazer porque não aparece, mas são fundamentais para a manutenção geral do prédio. E, Rodrigo, na sua visão, como advogado que milita pelo setor e atende tantos condomínios, aí nos seus perrengues, né, condomínios e síndicos, o que é uma gestão de excelência para você? Então, eu endosso o que o Sérgio falou. A gestão de excelência, ela passa por uma gestão profissional. É o único caminho. Aquele síndico... Nós começamos há muito tempo, né, Sérgio? O síndico da década de 80, 90, era o dono do prédio, era uma gestão muito caseira, o senhor, a senhora, aposentado ou profissional liberal, ainda existem, mas eles precisam se profissionalizar. O prédio hoje é um prédio para servir e no final, o que importa no final, o final de tudo isso, é a valorização do patrimônio, é quanto a minha unidade vale, é quanto eu consigo pegar no aluguel, é esse que é o valor agregado desse universo condominial. E uma outra questão que o Sérgio também aborda muito bem é a questão da desvalorização. Então, se eu tiver um prédio pequeno, eu consigo fazer uma chamada, dói um pouquinho no bolso, mas eu consigo. Hoje, os condomínios grandes, os condomínios clube, faz uma chamada num prédio de 11 torres. A hora que ele está sucateado, ele vai ficar... sucateado para sempre, porque não dá para corrigir uma casa inteira a curto prazo. E daí passa por políticas de compliance, ESG, plano diretor, hierarquia, gestão, treinamento, todas essas questões que o Sérgio falou, que é aquele que está começando, ou aquele que quer aprender a ser síndico, ou aquele que entra na assembleia e pergunta quanto ganha. A questão não é quanto ganha. É igual quando você chama alguém, vem trabalhar comigo, mas quanto ganha? Você não sabe nem se é capaz, você não sabe nem o trabalho. O que você vai entregar, né? Imediatismo. Quanto que ganha? Tem condução? Tem vale-refeição? As coisas estão invertidas na sociedade. Você fala, não, peraí, amigo, o que você pode me oferecer para depois ser remunerado para isso? Então, é uma inversão de papéis e o que acontece, às vezes a pessoa fala bem e acaba ganhando o campo e você perde. Eu sempre falei, né, que a remuneração vem a reboque de um bom trabalho, né? Sim. Primeiro você se dispõe a fazer um bom trabalho. É consequência, não é o primeiro, não é o primeiro ponto. E aí você se vende bem também, porque na hora de fazer um reajuste, no caso falando, em síndico profissional que está fazendo ali um trabalho, um advogado, que você fez ali as suas entregas e tal. Chega na hora de fazer uma apresentação. Tem que ser ajustado antes. É diferente. Uhum. Eu vou te confessar que eu já fui síndico, por muitos anos também. Agora você subiu de nível e foi ser advogado, né? Não é isso. Eu comecei com meu pai na administradora, depois eu gerenciei lá condomínios, e depois saí e fui para o jurídico, mas antes... Essa visão é muito boa, né? Essa visão é fundamental. Outra, é uma outra visão, e você vê, a questão às vezes não é só uma questão sistemática, matemática, é uma questão de gestão. Às vezes não é o que é o certo, é o que funciona daquele jeito e como, a partir do que funciona, como é que eu vou ajustar. Então é uma questão muito complexa e por isso não tem uma fórmula. Eu lembro quando fui síndico, entrando nesse assunto, quando eu concorri num prédio muito grande em São Paulo, era um valor astronômico, eram 400 unidades, mas 4, 5 torres, era uma coisa muito grande. E eu estava concorrendo com uma pessoa de mercado, não era de mercado, mas ele levou um ator de teatro que fazia parte da equipe dele e eles ganharam. Eles ganharam. Souberam vender bem o peixe. E só ganharam porque venderam. Uhum. E isso tem muito no mercado. Pessoas que se preparam para vender, mas não se preparam para entregar. Por isso que eu brinco, eu tenho muito medo do nome síndico profissional.
Porque esse nome pode induzir a erro, né? Ah, você é profissional? Então você é bamba, você sabe tudo, né? Presume-se que você tenha conquistado esse título. Essa competência, né? Titulado. E aí você vê, muitas vezes a pessoa tem uma oportunidade ou tem uma boa lábia e vende bem o negócio e na hora H você vai ver, né? Tem muitas deficiências, né? Exatamente. Vender é importante, é essencial. Todos nós Sim. vendemos. Eu como advogado, Lógico. você como síndico, você como jornalista, mas atrás disso tem um conteúdo, tem uma sistemática. Isso não pode ser vazio e inócuo, mas infelizmente muitas vezes a gente tem isso. Aqui no Secov a gente fala muito do tripé da boa administração de um condomínio, né? Você tem que ter uma boa administradora com a sua equipe, você tem que ter um bom gestor predial em loco com a sua equipe local e você tem que ter um bom síndico com o seu corpo diretivo, né? Cada um com as suas funções que são complementares. Em harmonia, esse tripé faz com que o condomínio vá super bem, né? E a gente estava aqui falando, eu acho que o Rodrigo já tocou nesse ponto, sobre o ser síndico não é mais para amadores, né? E aí a gente estava até falando um pouquinho disso antes. E aí eu queria que o Sérgio completasse sobre essa questão da evolução do setor e o perfil do síndico, que hoje o mercado está muito mais exigente, as demandas exigem Os prédios, né? preparo muito maior, o tipo de condomínio que está sendo entregue hoje em dia, com tantas coisas acopladas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Os condomínios estão maiores, muito mais complexos, com muito mais sistemas complicados, né? Quando eu comecei era uma mesinha ali no hallzinho, né? E um jardinzinho com uma muretinha baixa, né? Hoje em dia você vê o que tem de segurança e outras coisas agregadas, né? Torres baixinhas. É verdade, né? Poucas unidades. E o que aconteceu? Quem que queria excelência na administração condominial? Os prédios comerciais. Foram os primeiros a irem para a gestão profissionalizada de síndico profissional. Porque o que eles querem é trabalhar e quer que tudo funcionando no seu prédio, né? Então, hoje eu diria que 95% dos síndicos de prédios comerciais são profissionais, né? No residencial, a gente tinha uma barreira enorme, porque residencial é aquela coisa mais passional, mais próxima, né? O cara fala, não, você não mora aqui, como é que você pode saber o que a gente precisa, né? Então, essa barreira era muito forte no residencial. E eu acho que ela foi quebrada na pandemia, né? Na pandemia, as pessoas ficando mais em casa, exigindo mais da infraestrutura do condomínio, eles começaram a perceber a complexidade, quem estava pilotando. Puxa, eu sou médico, eu aceitei ser síndico porque não tinha ninguém na assembleia, fui fazer... Né? Mas agora eu estou vendo que a coisa é muito séria. A gente teve renúncia de muitos síndicos orgânicos porque viram que a coisa estava apertando para o lado deles, né? E aí parece que a gente quebrou essa barreira do síndico profissional para o residencial, que a gente tinha talvez 10%, né? Hoje em dia, a última pesquisa, acho que foi do Síndico Net, mais de 40% dos prédios residenciais já estão na mão de síndicos profissionais. Tem administradoras, acho que foi a Hubert que comentou, que eu tive essa reunião, o pessoal estava comentando que 60% da carteira deles já está com síndicos profissionais, porque é o perfil também do condomínio. Então é uma tendência realmente, acho que os grandes centros e os perfis aqui. E é um trabalho mais isento, né? Quando você mora, por mais que você tente fazer uma coisa isenta, você está num time ou você está no outro, né? Você está puxando sardinha para um lado. Quando você entra como síndico profissional, eu tenho a minha bíblia de condomínio, que é a minha convenção, meu regulamento interno, e a minha experiência de fazer a coisa acontecer, né? E você começa a enxergar, é o que eu digo. Quando eu entro num prédio e eu olho o prédio com o olhar de segurança, as coisas saltam aos olhos. Esse muro está baixo, isso aqui está queimado, esse alarme está desligado, essa câmera não tem nitidez, né? Se eu olho o prédio com o olhar de limpeza, né? Isso aqui está sujo, essa bituca de cigarro não podia estar aqui. Você começa a olhar o prédio de várias formas, de forma mais profissional, né? E isso, com o passar do tempo, meses ou anos, é impressionante a mudança. Você estava falando de morar num prédio de mais de 40 anos, eu acho que é um grande desafio para os síndicos profissionais assumirem prédios desse perfil. Mas o resultado aparece, porque você começa a ver que as coisas mudam. Aí muda o valor do imóvel, muda o prazer de morar, né? E isso tudo é o que eu falo. A gente fala que condomínio parece uma empresa, o pessoal até usa pequena empresa, eu falo que não, é uma média empresa, tem todas as áreas, maiores, né? Do que tem muita empresa por aí. Muitos prédios. Então a gente precisa ter isso de uma forma bem gerida e o resultado aparece. Você pega dinheiro, você
resolve com a tua mulher e vai investir na tua casa, você investe R$1, em cada real investido, talvez valorize R$1,20 no seu patrimônio. Você põe R$1 na área comum, eu garanto que vira R$3, R$5. Tamanha a dificuldade que é fazer as coisas em área comum, né? Porque cada um está num momento diferente, né? Financeiro, de vida. Então, conseguir que a maioria decida fazer aquelas obras é uma arte. E aí o Sérgio falou muito dessa questão das manutenções, um bom planejamento financeiro e o impacto disso na valorização. E aí, Rodrigo, eu queria, sob a ótica jurídica, quais os cuidados legais que mais impactam na preservação e na valorização patrimonial? Com certeza. Acho que a questão trabalhista ainda tem um grande impacto. As compras, as aquisições sem notas fiscais, isso traz ali um problema de gestão e depois de indenização. Temos muitos síndicos sendo responsabilizados, não por desvio, igual aconteceu em alguns prédios, mas por má gestão, por gestão temerária, danos em áreas comuns, crianças que se machucam em parquinhos, piscinas, falta de atendimento de normas. Então, são questões, perdão, contratos mal redigidos que depois geram cláusulas dúbias. Eu não consigo dispensar a administradora, eu não consigo trocar a terceirizada, eu aproveitei o funcionário da terceirizada, tive que pagar uma multa. Isso da área comum, geral, falta de seguro, problema no seguro, mas depois nós temos ali um abecedário inteiro de problemas gerados pela convivência, que também podem ser startados por má gestão, problemas como os barulhos, alteração de fachada, problemas do encanamento, entre outros. Mas eu queria pegar um gancho de uma coisa que o Sérgio falou, aproveitando a nossa intimidade já, em termos de a gente se conhece há muito tempo. Claro. O síndico do início do século passado, ele foi retratado por um autor que era um doutrinador, o Carlos Maximiliano, década de 30, 40, e o papel do síndico, o condomínio ele era cobrado a cada 3, 6 meses. O perfil dos condomínios eram muito pequenos, então não tinha a figura do administrador, era muito precária, e ela era acumulada pela figura, a indicação da doutrina na época era acumular a figura do síndico. Quando ninguém quisesse ser síndico, não existia profissional, era síndico voluntário, acumulava-se com o porteiro. Olha. Então, na década de 30, 40, o porteiro, isso relatado em algumas obras da década de 30 e 40. E hoje, nós temos em Dubai, o Burj Khalifa, que tem quase 1 quilômetro de altura. 160 andares, então 60 elevadores. Olha, em menos de 100 anos, o que a gente mudou, né? evoluiu. Se na nossa época, você está falando da década de 90 para cá, 2000, a gente está falando de menos de 30 anos, assim, a mudança foi astronômica. Revolução. Ela anterior, então a profissionalização É indispensável, né? O condomínio é uma empresa, ele não tem CNPJ, isso vai ser discutido, a gente discutiu na alteração do... Ente despersonalizado. Mas ele tem que ser tratado como empresa, e o síndico é aquele que está ali para servir. Hoje, Gere dinheiro, contrata funcionários, né? Transparência. Serviço. O síndico do passado, ele se ofendia, Catarina, quando você perguntava, você pode prestar contas? Não, como prestar contas? Você não confia em mim? Não. Princípio da publicidade, transparência. Então, hoje isso está mais à tona, a gente ainda tem muita gente retrógrada, a gente não pode falar, o Brasil não é São Paulo. O Brasil é uma infinidade de locais que às vezes não tem recursos, ou que tem, mas não tem pessoas para gerir. E a gente não deu ênfase numa coisa que é muito importante, que é a tua área, né? Que é a comunicação. É fundamental, né? Quantas e quantas brigas a gente vê hoje em dia de coisas que já existem regras, só que não foram bem divulgadas. Né? E até prestação de contas mesmo. Prestação de contas. Né? Ninguém sabe ler o balancete, eu já tomo a iniciativa de traduzir gráfico. O que acelerou as empresas administradoras ter pastas digitais a pandemia, que a gente estava caminhando, né? Tirava uma foto, fazia uma coisa meio ainda artesanal. Né? De repente deu um salto hoje
Empresas de médio porte, administradoras, já faz toda a pasta de forma digital, então, às vezes é um pouco de cultura. É muito mais fácil de revisar. E outra coisa, Sérgio, nós tínhamos condomínios que ainda temos que cobravam 50, 100, 200, 300. Só para montar. Hoje nós temos arrecadações de condomínios, você pode falar, de milhões. Então movimentam mais do que empresas grandes. O papel desse síndico é de um grande gestor. E outra coisa, a corrupção, o desvio de verba, você desvia um prédio que arrecada 2 milhões, 5%, 10%, é uma fábula de dinheiro. Então ela precisam ter políticas de compliance, políticas. É uma questão interessante que é os orçamentos. O morador pode apresentar orçamentos, então vai depender da sistemática do prédio. Tem morador que participa, se participa tem que ser em igualdade de condições. Isso também gera conflitos jurídicos algumas vezes. Eu tive um condomínio onde as pessoas falaram, olha, ele foi privilegiado, ele só ganhou porque ele foi privilegiado, ele soube dos orçamentos anteriores. Isso num prédio clube gigantesco representa uma infinidade de dinheiro. E aí isso entra a questão de governança, que é um dos pilares de ESG que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. E aí, continuando aqui nessa parte de boas práticas na valorização, Sérgio, quais investimentos em manutenção, modernização e tecnologia que geram mais retorno na valorização do condomínio? Então, a gente fala de condomínios clube, né, a complexidade que nós temos dos prédios hoje em dia. Se você não tiver um plano de manutenção, você não faz uma boa gestão. São dezenas de manutenções que você tem que fazer, como eu já falei hoje, né? Diária, semanal, mensal, anual. Você tem que ter isso planilhado e você tem que ter isso com verba, porque isso custa. Sim. Né? Se você for atrás de fazer uma manutenção bem feita, toda manutenção vem agregada um investimento. Né? E dessas, qual que na sua visão aí no seu dia a dia dos condomínios que você administra, que você é síndico hoje, que trazem realmente esse retorno na valorização de um aluguel, de uma venda? Eu acho que segurança, né? Segurança é um investimento que qualquer prédio, antigo ou novo, é o item que está encabeçando, né? Se eu pego um prédio novo, por mais que a construtora tenha tentado o cuidado de colocar já alguma coisa, né, é muito abaixo do que a turma espera de ter no seu condomínio para fazer segurança. Então, investir em segurança eu acho que é o carro-chefe de todos os prédios, e a dificuldade de investir bem em segurança é outro desafio, né? Porque são valores altos que precisam estar coordenados também, porque às vezes as pessoas... Todo mundo tem uma empresa que você conhece, né? Não, eu tenho uma empresa aqui fazendo no prédio da minha mãe, a empresa no prédio que eu morava, no meu escritório, só que fica uma coxa de retalhos. Então, se você não tiver um projeto de segurança, onde você tenha começo, meio e fim, mesmo que você não execute tudo já, mas você sabe onde você quer chegar. Aí você pode fazer fase 1, fase 2, fase 3, e isso no final fica uma coisa harmoniosa que você consegue ter uma lógica. Né? Se eu tenho uma verba menor e não posso fazer o projeto completo, eu vou começar por aqueles itens que são fundamentais e essenciais. Né? E de repente, se você não tem essa visão, você pode começar pelo item 3, quando poderia e deveria começar pelo item 1. Né? Então, essa visão, você precisa ter assessoria. Para obras grandes, prédios hoje, condomínios clube, né? São obras gigantescas. Se você não tiver um memorial descritivo, muitas vezes assessoria de um engenheiro para fazer esse memorial, você vai comparar abacate com banana. Porque se você chamar 3 empreiteiros, cada um vai entender aquilo que quis, vai colocar no papel e você... material que na cabeça dele pode... Você como leigo vai pegar o quê? Preço, na última linha, né? Isso aqui está cobrando menos, né? De repente está entregando muito menos. E aquele que aparentemente está cobrando mais caro, está colocando muito mais itens no pacote dele, né? Então, às vezes a pessoa acha que é um gasto. Porque esse dinheiro do engenheiro, eu já podia estar fazendo alguma coisa na obra. Mas você vai investir bem, como é o advogado também, que eu valorizo muito, como são os arquitetos, que eu valorizo muito, né? Os profissionais, de uma maneira geral, eles se encaixam muito bem na atividade condominial, para que a gente tenha o norte correto e a coisa vá bem, né, nessa direção. Rodrigo, o Sérgio falou então bastante aqui de segurança como um fator de valorização patrimonial, mas a gente também vê o que está entrando e veio para ficar, que são os serviços de conveniência também nos condomínios,
retrofits que não são nenhuma novidade, a gente sabe que reformar uma piscina, uma fachada, enfim, outras áreas que tenham ali no condomínio bem valorizadas, um elevador moderno. Academia, né? Hoje em dia, muito academia, investimento. As pessoas pedem. Carregador de carro elétrico, que eu sei que ainda está meio aguardando normas, mas polêmico, mas está andando, né? muito, muito solicitado cada vez mais. Portaria virtual. Na sua visão, na sua experiência dos condomínios que você atende, não sei se o seu escritório também faz gestão de locação e percebe essa questão de prédios que têm mais ou menos itens e conseguem um valor melhor ali de aluguel. Eu acho que sim, Catarina. Acho que é uma soma de tudo. Isso que o Sérgio falou, é uma soma. Não adianta nada o prédio estar bem paramentado e estar sujo, não adianta nada o zelador estar mal vestido. Então acho que é uma soma, não adianta nada. A gente tem condomínios que estão tão bonitinhos, mas hoje, quando o adquirente vai comprar uma unidade, não sei se você reparou nesse movimento, Sérgio, ele tira as certidões do condomínio também. Então, sem dúvida. Ele não é uma exigência legal, mas ele tira a CND, a certidão negativa de débitos do condomínio perante os entes. Ele vê quantos processos tem. Quando você vai morar, você busca paz. Então, se ali tem um condômino antissocial, se ali tem muita briga, se o síndico é uma pessoa beligerante... Fundamental ler as atas, conhecer o histórico do prédio, né? É tudo muito complexo e tudo isso vai interferir, sim. Acho que eu me mudei recentemente e a primeira coisa que você faz, antes mesmo de ver o apartamento, você chama o zelador de lado e pergunta: esse prédio é tranquilo? Tem muita briga? Tem algum processo? A garagem tem algum problema? Vaga de garagem é boa o tamanho, né? Tem algum condômino que discute muito por aí? Da caixinha. Você vê, eu costumo dizer isso na sala de aula. Infelizmente, os nossos países latinos, Brasil, Chile, Argentina, eles são países onde a gestão condominial ela é regada a problemas inerentes ao convívio, diferente de países como Estados Unidos, países europeus. Por quê? Porque ali a legislação consegue criar, por exemplo, uma diferenciação não discriminatória à legislação americana ou à legislação francesa. A legislação francesa exige um contrato para o síndico profissional. A legislação americana dá ao board, que é o conselho, poderes de presunção de veracidade e a possibilidade de limitação de número de habitantes, desde que não seja discriminatório. Então, no condomínio nos Estados Unidos... Pode ter 15 pessoas morando num lugar ali que comportaria mais 5. longe. Você é um artista super rico. Bola Não preta pode. lá, às vezes, Não muitas pode. vezes, bola Mas preta. Fumante, aqui a gente não quer Você fumante. tem filhos. Nós não queremos prédio. Você tem animais, não queremos pets. Por quê? Porque tem um prédio, perdão, que está preparado para isso. Então tem um conselho de ingresso. Olha que louco. Olha, não aprovamos. Não pode ser nada discriminatório, está na lei, mas ele pode barrar. Então isso traz um pouco menos de beligerância, o que nos nossos prédios, infelizmente, acontece muito. A gente estava falando, né, nesses prédios mais modernos, que são menores, né, estúdios. A gente vê como o perfil do morador é diferente, né? Os apartamentos são menores, então o que a gente vê são áreas comuns muito boas, com cowork, salão de festas, academia de ginástica, piscina, completos, né? E o apartamento menor. Então o jovem, ele quer comodidade e rapidez, né? Então ele quer a lavanderia lá no próprio prédio, ele quer comprar a garrafinha de vinho dele lá também no mini mercado, né? Então isso tudo são facilitadores que têm mudado o perfil desses prédios, né? Ele quer muitas vezes ter uma bicicleta só no momento que ele precisa, então tem, né? Ele quer a chave de fenda, ele não quer uma caixa de ferramenta na casa, mas ele precisa de uma chave de fenda de vez em nunca. Tem prédios que tem lá, né? Que você tem a caixa de ferramentas coletiva que você vai lá e pega naquele momento que você precisa. Então mudou muito esse perfil dos prédios menores e a cabeça do jovem proprietário, né? Ele é muito diferente da minha geração, né? Mas tudo isso precisa passar por uma gestão jurídica. Então, Sim. Aquele mini mercado, cadê o contrato? Pode, não pode? Sim. Corpo de bombeiros em relação ao Exatamente, seguro. alteração CB. de vaga, seguro, exatamente. Então, no fim,
é uma soma de fatores, né? É gestão, é sistemas, é hierarquia, é ESG, é compliance, é plano diretor. E cumprir a regra, né? Vamos combinar que o Eu acho que brasileiro é o mais difícil. porque- adora saber da regra e fala, mas dá pra deixar só esse meu caso aqui? É só essa vez, né? É impressionante como o brasileiro gosta do jeitinho brasileiro. Para muitas vezes dá certo, mas acho que para condomínio isso é um perfil ruim para nós, né? Eu falo isso, Sérgio. A gente reprime aquilo que a gente vê na sociedade e acha que não vai acontecer dentro do condomínio. Então, a briga do trânsito, o mal educado, o jeitinho do brasileiro está no nosso condomínio. E isso vai gerando conflitos. Você vai nos Estados Unidos ou em qualquer outro país na Europa. Outro dia, um conhecido foi para a Inglaterra tomar o chá da tarde. E ele chegou lá às 5 horas, ele pediu 5:01. O garçom falou, são 5:01, servimos até às 5. E acabou. No Brasil, serviriam a noite inteira. O chá é até às 5. Então, isso vai criando Tem um primo meu que hábito. mora no Canadá, ele fala, se marcou a festa para 7, Começar a sério. 7 horas tá todo mundo na porta, né? A noiva não pode atrasar, né? Mas isso é cultural. Isso é cultural. Nossa cultura, isso gera Tá conflito. marcado para 7, 8 horas, 8 e pouco, ele tá chegando lá, é totalmente diferente. Uma coisa que a gente não falou, e eu acho que faz muito parte da vida do condomínio, são os pets, né? Nossa. Eu diria que, acho que mais da metade das unidades hoje em condomínio tem um pet. O meu condomínio tem muito mais pet do que criança, por exemplo. Então, Hoje eu tenho acho que 2 crianças, É. sendo que uma ou duas delas, na verdade acho que são 4 crianças. 2 delas são as avós que moram, então elas só passam o dia, elas não moram lá, mas ficam uma boa parte. eu tive do uma Golden por 15 anos, você se apega de uma forma, é uma loucura, é um filho. Então, família. exatamente isso que eu ia falar. Tem muitos prédios que meu filho canino, né? Então, esse respeito a gente precisa ter, mas também precisa combinar a regra do jogo, né? Porque choveu, aí chega o cachorrinho com a pata suja e entra pelo elevador social, não dá, né? Não é discriminação, é regramento, é diferente, né? Amor, ele vai Amor, tirar né? uma foto, nossa. Nós tivemos um problema muito interessante, você falou de pets, a pessoa reservou o salão de festas para uma festa e a festa era para os pets. Daí assim, E não podia ter pets. Então, era a festa de um pet. Daí a mulher foi assim. E hoje, até o jurídico, ele é um jurídico de prevenção, não é um jurídico de repressão, né? Assim, logicamente que em alguns momentos, mas a política é outra. Então, é cultural. Então, você tem que explicar, tentar trabalhar. E a mulher falou assim, não, mas é meu filho. Não é meu cachorro, é meu filho. Eu não tenho filhos, esse aqui é meu filho. Então, é complexo. Eu fui pesquisar para uma aula sobre animais em condomínios. A gente fez, inclusive, uma cartilha na OAB muito interessante sobre animais em condomínios. O Brasil é o 4º país com o maior número de animais, de animais no mundo. Nossa. 160 milhões de animais, cães e gatos, algo em torno de 60, salvo o melhor juízo, algo em torno disso. Então, esses pets estão nos nossos condomínios. É uma população gigante. Você falou Uma 160 coisa também que eu milhões. lembrei, né? É a solidão, né? Em prédios, né? Tem muita gente que mora sozinha, né? E essa cultura da grande família, de morar perto, de você pedir açúcar para o vizinho, né? A gente não tem nos condomínios. E eu vejo vários colegas com iniciativas desse tipo que faz toda a diferença. Então nós vamos fazer a festa junina, o Natal, a festa do Dia da Criança, leva o bolinho, vamos descer lá, cada um leva uma coisa, vamos fazer uma festinha. Gente, as pessoas começam a se conhecer pelo nome, começam a ter afinidades, né? Isso muda a vida em condomínio, né? E às vezes por iniciativa simples, seja do síndico, seja da administradora, ou seja de algum morador, né? Então isso a gente precisa resgatar de novo, né? Aquele eventos vizinho para sociais. pedir, dá para ficar com meu filho um minuto que eu confio para poder ir ali, né? Mas é uma sociedade do medo, é uma sociedade da internet, individualista. Você vê algumas caricaturas, não é caricatura, como é que chama? Memes. Das pessoas sentadas numa mesa, uma família... Todo mundo com o celular. Para se falar. Você Então, começou a falar, eu lembrei dessa foto. essa foto é emblemática. E outra coisa, as pessoas para se relacionar, no nosso tempo você tinha que sair, você tinha que ir num barzinho. Hoje as pessoas se relacionam por aplicativos, então isso traz uma solidão cada vez maior. Isso está, logicamente, nos nossos prédios. Os vizinhos
eles não têm proximidade. Eles querem cada um defender o seu próprio interesse. Por A gente iniciativa viu muito isso própria, na eles pandemia, né? Na pandemia a gente viu muito essa Mas solidariedade, durou né? pouco, né, Sérgio? Mas a gente via assim, pessoas que buscavam comida, buscavam Cuidavam de remédios, vizinhos idosos. cantavam, né? Tentava fazer alguma coisa assim em prol da coletividade, e isso ajudou muito. Eu tenho uma festa de família que a gente faz há 46 anos, e a gente se encontra num hotel. Passa um fim de semana juntos, né? Da família do meu pai, são mais de 100 hoje, né? Nossa. E na pandemia não teve esse evento, a gente fez virtual. Os Meiras. Dos Meiras. Natal dos Meiras. Foi a maior festa virtual que a gente teve, no caso, né? Todo mundo participou. Aquele tio mais velhinho que não estava indo no hotel, Com participou. a câmera ele E conseguia. com aquela sensação de segurança, de isolamento, tudo, Sim, era uma alegria. Mexeu com o emocional de Né? todo mundo. Todo mundo vendo, ainda fui pegar as fotos antigas dos outros eventos. Gente, foi uma coisa emocionante, marcou, né? Legal. É que a gente precisa ter esse lado humano também no condomínio, né? Vamos indo aqui para as últimas perguntinhas. Nossa, passou o tempo rápido, né? Passou muito rápido. Papo O é pessoal bom, já- as pessoas são... O Johnny já me chamou a atenção, mas Johnny, eu tenho como atrasou um pouquinho para começar, eu vou me permitir aqui mais 10 minutinhos, tudo bem? O que eu ia perguntar agora era sobre os desafios que mais preocupam síndicos e administradoras, Rodrigo. Eu acho que hoje é um momento de responsabilidade civil, que a gente viu nos Estados Unidos há alguns anos, né? A indústria do dano moral, um olhar para o outro. Hoje a pessoa às vezes está na rua ali, ela precisa ter um seguro pessoal para qualquer tipo de interferência. Aqui eu vejo caminhar para a mesma situação. Então, é uma questão de responsabilidade civil, de gestão, e da administradora também, uma responsabilidade pela gestão temerária. Porque no passado... o administrador dizia, estava dito. Se ele errasse ou não, estava dito, era isso. Hoje, cada vez mais as pessoas, quero saber se o Sérgio concorda, conhecem do que elas estão falando, cada vez é menos pessoas que não entendem Leigas, nada, né? leigas. E outra coisa, o judiciário, que na década de 90, 2000, não queria tratar dos assuntos condominiais, por entender que eram assuntos interno corporis, assuntos que deviam ser resolvidos dentro de casa. Nós temos hoje turmas especializadas no Tribunal de Justiça para julgar direito privado, questões condominiais. Então nós temos desembargadores que são verdadeiros doutrinadores na área condominial em função do amplo conhecimento. Então isso aqui está tudo muito divulgado, e essa gestão para a administradora e para o síndico é uma gestão de risco. É uma gestão de risco, e às vezes você está administrando um prédio por um valor, mesmo dentro do mercado, e pode quebrar o seu negócio. Já vi administradoras e síndicos terem grandes problemas. Eu vejo também um outro problema sério, que é o perfil dos empreendimentos novos, principalmente aqui de São Paulo capital, né? Por conta do plano diretor, você tem apartamentos de 250 metros quadrados e no mesmo empreendimento estúdios de 25 metros quadrados, né? Os interesses são totalmente divergentes. O cara que comprou para dentro de 250, ele comprou o apartamento da vida dele, investiu toda a poupança dele lá, né, para terminar a vida dele no sossego. E de repente tem lá o pessoal fazendo Airbnb e plataformas digitais, né, que o interesse de quem comprou é exatamente rentabilidade, né? Então Investidor. a gente fala, você está dividindo o porteiro, que é o porteiro às vezes é o comum, né? Todo o grupo dos estúdios paga 15% daquela despesa. Mas eles usam 80% do tempo do porteiro, né? Então a gente tem que aprender muito ainda, talvez, com a realidade. Por isso que você fala que muitas vezes a lei vem a reboque da vivência emergencial que a gente acaba tendo que enfrentar, mas a gente precisa melhorar essa parte de como dividir despesas. Primeiro, de deixá-las mais claras. A gente pega convenções que são bem complicadas, né? Eu tenho um zelador, como é que eu divido isso? É pela fração ideal? É o tempo de trabalho dele? É a área metro quadrado que ele circula, né? Faxineiro, né? Ele faz no horário. É muito complicado. Então, acho que a gente tem que melhorar essa parte de facilitar
a gestão com regras mais objetivas que fique de fácil entendimento, porque tem muita divisão subjetiva que tem gerado muito conflito nos Isso prédios. está em pauta na reforma, né, do Código Civil também, essa questão De forma de rateio, né? e de locação também, né? Isso também está em debate. Da locação sim, a locação por hospedagem, né? Ou, Rio de Janeiro o curta negócio está temporada. acirrado lá, né? Está acirrado e a questão é regular. E assim, essa é uma solução que apareceu logo que surgiu a questão do short stay. Me perguntaram o que fazer. Regular na convenção. E a solução legal não está regulado, não pode. O perfil do condomínio residencial é residencial. Hospedagem tem conotação comercial, a não ser que esteja previsto na concepção do empreendimento ou modificado no dia a dia. E possivelmente, Rodrigo, você conhece melhor do que eu, deve ter prédios que foi incorporado para ter essa visão do short stay, o cara ter o investimento, e pode ser que não esteja no papel. Sim, é isso aí. Sai uma lei dessa, vai inviabilizar um empreendimento inteiro, né? Isso aí. Tive O empreendimento pode estar bombando para o investidor, de repente virar um mico na mão dele que vai proibir fazer aquela locação dele, né? Perfeito. Muito louco isso. Rodrigo, ainda falando sobre riscos jurídicos, o que precisa de mais atenção na gestão condominial, além do que você já trouxe aqui? Eu acho que primeiro é ter um síndico profissional, é no síndico que nascem os primeiros riscos, é numa administradora sem experiência que nascem os primeiros riscos, porque ele faz a gestão do dia a dia, e isso envolve gestão de contratos, pagamento de funcionários, recolhimento de encargos, prestação de serviços, controles, PPRA, PCMSO, controles de saúde ocupacional, os NRs da vida. Então, é toda uma gestão que envolve uma análise jurídica, uma análise técnica que a administradora precisa dar. Então, E podem ser bombas de efeito retardado. É isso que eu falo sempre. Tá tudo parecendo, tá tudo bem, de repente explode o negócio, o cara não vem recolhendo o negócio lá há anos, né? E o prédio está devendo uma fortuna. Por isso você comentou das certidões, né? Eu acho fundamental. A Assembleia ordinária, obrigatória uma vez por ano, todas as certidões do condomínio apresentadas. Para a gente ter o controle, pelo menos anual, de que tudo que está para trás está regularizado e não temos nenhuma surpresa pela frente, né? E na tua experiência do teu escritório, por exemplo, quais são as situações que mais bombam? Ligadas a processos trabalhistas, inadimplência? Então, a inadimplência acho que é o campeão de problemas. Todo prédio tem um inadimplente. Assim, difícil o prédio, aqui a inadimplência é zero. E quando a gente chega, eles falam, olha, aqui a inadimplência é zero. Então é um caso sui generis. E questões inerentes ao convívio de todos os tipos, problemas trabalhistas, acho que os prédios muitas vezes ou em algum momento pagam mal, gerem mal, e isso traz um passivo grande trabalhista, questões contratuais com prestadores de serviços, seja do que fez a pintura da fachada, seja com o jardineiro que fez ali um pequeno reparo no jardim, um pequeno serviço, casos assim. Antissocial está crescendo? Então, era muito raro, né? Não era raro ter o antissocial, era raro o tribunal entender que era passível de impedimento. Hoje a gente tem mais de 20 julgados e semana sim, semana não, alguém me liga querendo enquadrar alguém como antissocial. No passado, eu sempre dizia não é, mas hoje um sim, um não, a pessoa é antissocial. Então, nós no Brasil temos também, são dados, metade das pessoas tem algum tipo de distúrbio mental. Assim, psicológico, uma depressão. Então isso é muito grande. Eu gosto daquela visão do antissocial que estão falando que poderia ser incluído, né? Qual a principal obrigatoriedade do condômino? Pagar o seu condomínio, né? Então se ele for um devedor contumaz, ele acaba sendo antissocial, né? Isso está previsto no projeto, que esse devedor, quanto mais ele se torne o condômino antissocial. Eu tenho um pouco de ressalvas, mas é uma linha. Por isso que eu não gosto muito que às vezes o pessoal fala assim, então a inadimplência no meu prédio está resolvido, né? 3 parcelas em aberto, põe no pau. Eu acho isso um horror, porque o cara pode estar devendo 3 condomínios e está com a mulher na UTI. E o outro cara está devendo 3 condomínios e foi visto no
no restaurante da moda com carrão Rua de novo, né? carro. Então, isso acho que tem que ser caso a caso, né? Eu acho que você tem que avaliar a situação daquele momento e de cada unidade, e não fazer de uma forma genérica, né? Pensando aqui em futuro, coisas relacionadas à gestão e à valorização, a gente falou um pouquinho de governança. E Rodrigo, seu pai, o Gabriel, ele lançou há alguns anos, acho que há uns 2 anos, um livro sobre ESG aplicado nos condomínios. Como que a sustentabilidade e o ESG se conectam à valorização imobiliária via gestão condominial? Eu acho que total, né? Porque primeiro que esse livro é muito bom, tá na editora Leude, e ele traz de forma muito clara a aplicabilidade dentro dos condomínios. Então, é total, porque primeiro a conscientização de gerir a governança de uma forma especial, diferenciada, com princípios, entendendo o papel de cada um, a política, Lado social. a política social, da questão do meio ambiente, de como você vai tratar a água, como você vai colocar o ar-condicionado. Então, acho que é um novo mindset, é uma forma nova de pensar, e ela não vem sozinha, não vem com o ESG, ela vem com uma mudança de paradigma, que daí vai entrar compliance, vai entrar gestão profissional, vai entrar plano diretor, ela é só uma porta de entrada. A lei do Gerson, né, de levar vantagem em tudo. Né? Políticas de não corrupção, isso que surge o comply, né, estar em conformidade, e vai criando sistemas, e esses sistemas conhecidos como Environment, Social e Government. A governança, o social, pessoas tratando com pessoas, com políticas. Nós temos casos de assédio. Passa a ser uma coisa natural, isso que eu acho mais incrível, né? Você muda a mentalidade, né? As pessoas se contaminam, né, Sérgio? Assim, Exatamente. na Assembleia, quando um xinga, o outro xinga. Mas quando todo mundo trata bem, quando todo mundo desce com docinho, você vai lá e desce com docinho. A gentileza que gera gentileza, mas a violência também, né? Também gera. E a gente precisa entender que a sociedade aqui em São Paulo é uma sociedade beligerante. A gente está sempre atrasado, a gente está sempre em busca do pote do ouro no fim do arco-íris, e isso traz ali um estresse natural, e não dá para você chegar e passar num portal, esse estresse está no condomínio. Então, todo condomínio é impressionante. E muitas vezes são picuinhas, como o Sérgio falou, são questões muito pequenas que poderiam ser resolvidas com diálogo, comunicação não violenta, Sim. mas a partir do momento que gerou uma beligerância, acabou. A hora que eu xinguei, o cara se desculpar é mais difícil. O bom é ter uma política. Eu brinco muito que esses grupos de WhatsApp, né, que eu acho que a grande maioria deles, por não ter um comando direto, ele acaba se perdendo, né, e acaba sendo muito agressivo, né. Normalmente esses grupos acabam sendo muito agressivos, e eles partem de pressupostos furados, vão até a lua e voltam xingando todo mundo. Aí quando aparece alguém, às vezes, normalmente como síndico profissional eu não participo, mas quando eu fico sabendo eu falo, mas isso não é assim. Nunca existiu isso. Não vai funcionar dessa forma. Puxa vida, eu achei que era assim também. Isso entendeu? Quando eu te escuto, porque cada um cria o seu próprio factoide, cada um se auto-justifica, daí acabou. Então, a comunicação rápida faz toda a diferença nesses momentos, principalmente em prédios de implantação, né? Nossa. O cara começa a viajar na maionese, você dá uma tudo escalando. comunicação objetiva, então é isso aí, ele já fica sabendo, né? E também a expectativa, né? É impressionante o grau alto de expectativa que essa turma tem. Então, se você começa a falar qual é o passo 2, passo 3, passo 4 que vamos ter lá na Traz frente, ele para a realidade. baixa, a pressão baixa de uma forma muito grande, né? Então, Ele já quer que tudo esteja funcionando Não tem 100% jeito, no dia 1. é profissionalizar a Então gestão. o dia 1 começa a chegar os prestadores de serviço para fazer as reformas. pronto. Né? Por isso, muitas vezes, incorporadora, construtora, administrador e síndico estão trabalhando nesse prédio que vai ser lançado 1, 2, 3 meses antes. Exatamente para antever o máximo de coisas possíveis e já entregar tudo meio mastigado para evitar estresse. Né? Gente, chegando aqui ao final, vou fazer a minha última perguntinha para o Sérgio, porque é muito... Eu, como síndica, quero te ouvir. Cadê aqui? Se você pudesse dar um conselho só para síndicos e administradoras, qual seria? Puxa vida, hein? Um universo e uma palavra, né? Mas eu acho que é o cuidado, né?
o cuidado de uma forma geral, olhando a palavra cuidado de uma forma ampla, você vai atingir todas as áreas, né? É o cuidado com a pessoa, cuidado com os números, cuidado com a manutenção. Então, cuidar daquilo que você está se propondo a trabalhar, eu acho que vai fazer toda a diferença. Legal. Gente, estamos chegando então ao fim de mais um quadro do podcast da Convenção Secov 2025. Quantos pontos importantes a gente discutiu aqui nesse bate-papo, o tempo passou voando. E isso vai ficando cada vez mais evidente, a conexão direta que existe entre a gestão condominial e a qualidade de vida, a valorização patrimonial. Então não tem mais como descolar uma coisa da outra, né? Está diretamente ligado. Verdade. Então agora eu agradeço e passo as considerações finais para vocês. Então, Rodrigo. Só agradecer o convite e a abordagem feita aqui, Sérgio. Catarina foi excelente e fico à disposição. E é isso aí. Escutem, entendam, discutam e se eu fosse responder a pergunta do Sérgio, eu ia falar na mesma linha, vai com calma. Ele falou cuidado, eu ia falar vai com calma, sem pressa. É verdade. Sérgio, considerações finais. Queria mais uma vez agradecer a oportunidade e parabenizar o Secov por essa iniciativa de podcast, né? Eu acho que é uma linguagem dinâmica que atinge um grande público de uma forma rápida e eficaz, né? Tá de parabéns, né? Agradecer o Rodrigão aqui pela presença também, você, Catarina, que tem um trabalho excelente já de tantos anos, você já pode se considerar uma profissional em muitas áreas do condomínio também, né? 16 anos só, né? Acumulando aí entre Secov, Síndico Net e 9 como síndica, realmente, a gente já viu Parabéns. Virou especialista. Então, muito obrigado pela participação de vocês dois e também para o nosso público, pela sua audiência. E continuem acompanhando os outros painéis da Convenção Secov 2025 e até mais.